Olá, queridos amigos de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Sandra Sueli e aqui você encontra vários assuntos que vão te ajudar no seu crescimento interior. E na aula de hoje, eu estou trazendo para vocês mais uma explicação sobre os poderes da Arruda e hoje eu vou trazer para vocês uma explicação bastante interessante sobre a proteção psíquica que a Arruda pode nos trazer. Então, essa aula de hoje, ela foi pesquisada através dos nossos estudos sobre gnose e sobre os elementais das plantas, tá? Então, eu trouxe para vocês uma explicação bastante profunda sobre a atuação das plantas quando nós usamos para banhos, para chás ou para algum procedimento de ordem energética. Nós sabemos que as plantas, pertencentes ao reino vegetal, elas têm também um elemental. O elemental é como se fosse a alma da planta. E é através desse elemental que todas as plantas têm que os poderes da planta são transferidos para nós quando nós fazemos uso das plantas para fins medicinais ou para fins de proteção energética, psíquica e tudo mais. Então, para quem não sabe, toda planta tem o seu elemental. É através do elemental da planta que todo o poder energético e curativo da planta passa para nós. Então, quando a gente vai fazer uso de alguma planta, a gente precisa ter muita reverência com a planta, a gente precisa ter muito respeito com a planta, porque é dessa forma que a gente consegue formar um vínculo com o elemental dessa planta, e o elemental dessa planta vai fazer com que toda a carga energética seja transferida para nós através do chá, através do banho, através da ingestão da planta, conforme a necessidade de uso. Então, na aula de hoje, eu estou trazendo para vocês a atuação da Arruda como proteção psíquica. Então, para todo mundo que estiver precisando de uma proteção a mais, com relação a energias negativas ou energias que a gente pega nos ambientes que a gente frequenta, ou até mesmo passando pelos lugares, supermercado, shopping, qualquer outro lugar que a gente costume ir, a gente traz às vezes alguma coisa, alguma energia que não é muito positiva. Então, existem várias maneiras da gente se purificar dessas energias negativas. Eu tenho vários vídeos no canal falando sobre várias ferramentas, tá? Não é uma melhor que a outra, mas são várias ferramentas para proteção e limpeza energética, exatamente porque cada um vai ter afinidade com um tipo de prática ou com outro tipo de prática. Então eu trago todas aquelas que nós aprendemos para que vocês possam escolher aquela que vocês têm mais afinidade, aquelas que vocês gostam mais. Então hoje eu estou trazendo mais uma ferramenta para nossa limpeza e proteção energética, tá? Vai falar sobre a Arruda e no próximo slide tem todo o procedimento de como a gente vai fazer essa prática. Na verdade, essa proteção psíquica com a Arruda vai ser através de um banho, tá? Então aí no próximo slide vocês vão ver. O que eu queria alertar vocês no início, antes da gente passar para a parte prática, é que qualquer prática energética de limpeza e purificação que vocês vierem a fazer com plantas, que vocês possam ter uma atitude de respeito e reverência à planta, exatamente por conta do elemental que a planta possui, e é através dessa simpatia que você vai fazer com o elemental da planta é que você vai obter sucesso ou não na prática energética que você for fazer, tá? Então, quando a gente se dirige a uma planta para pegar um galho, uma folha ou algum fruto, para práticas energéticas de limpeza e purificação, a nossa atitude deve ser, em primeiro lugar, de respeito, A gente não pode chegar lá na planta e arrancar assim, um galho da planta e levar embora,
porque isso acaba ferindo energeticamente, né, a consciência do elemental dessa planta e, por consequência, ele vai se sentir, digamos assim, entristecido com a nossa atitude e pode dificultar a relação energética da planta com a sua prática, tá? Então, nós precisamos ter uma atitude de bastante respeito e reverência a esses seres. O reino vegetal ele está aqui no planeta Terra para servir o reino humano, mas a gente não pode usá-lo de forma desrespeitosa. Então precisa haver uma simpatia, precisa haver uma benevolência da nossa parte para com o reino vegetal, que amorosamente está aqui para nos ajudar. Então, mesmo que você não tenha clarevidência, mesmo que você não veja o elemental, você pode pesquisar na internet, você vai encontrar bastante material que afirma e confirma a existência dos elementais das plantas. Então, você pode ter a certeza de que naquela plantinha que você está se dirigindo, existe o elemental dela pronto para poder fazer uma relação amistosa com você e proporcionar o maior fluxo energético para aquela parte da planta que você vai colher para fazer a sua prática, tá? Então, os espiritualistas sugerem que quando a gente chegar perto de uma planta para fazer um chá, para fazer um banho, uma prática devocional, uma prática de limpeza energética, que a gente se dirija a essa planta e peça mentalmente, né, converse com a planta mentalmente, pedindo licença ao elemental da planta, tá? Então você chega lá, fala assim, com licença, elemental da planta tal, né? Aí você fala da planta que você for usar, né? Peço sua licença, sua permissão para poder usar parte desta planta. Aí você explica para quê? Para proteção energética, para proteção psíquica, para um banho de limpeza, tá? E aí, delicadamente, você tira um galho, ou você tira uma folha, ou um fruto, né? O que você precisar. Mas isso tudo com respeito. A nossa atitude com relação à planta que a gente vai usar precisa ser de respeito, tá? A gente não pode chegar lá e arrancar assim à força, como se eles estivessem assim disponíveis, né? A gente precisa ter essa atitude. Então, mediante a sua atitude com relação à maneira que você vai retirar parte da planta para a sua prática, é o que vai determinar, né, essa simpatia com o elemental da planta, para que ele possa colocar todos os fluidos energéticos nessa parte que você pegou, para você ter sucesso e resultado na sua prática, tá bom? Quando você for pegar, por exemplo, uma planta que é uma planta seca, que você já comprou no mercado, que você já comprou numa loja de ervas, você chega na sua casa, você vai lá abrir o pacote, vai abrir o saquinho lá que você trouxe a planta e você vai mentalizar essa planta como se ela estivesse verde, viva, plantada na sua frente. E aí, mentalmente, você dirige esse sentimento de gratidão ao elemental da planta por ele ter proporcionado aquela planta ter chegado na sua mão, tá? Então, aí você faz um procedimento diferente. Você vai agradecer, tá? Porque a planta já está na sua mão, ela já foi tirada do seu pé original, já está na sua mão através de um saquinho, de um pacote e tudo mais. Então, aí você expressa o seu sentimento de gratidão. E aí você faz a prática que você precisar, tá bom? Então, depois dessa pequena explicação que vale para todas as plantas que você for usar e para todos os tipos de práticas devocionais e de limpezas energéticas, a gente vai passar para a nossa prática de hoje. Então, vamos lá. Você vai pegar, então, alguns galhos, né, de arruda, da forma que você achar melhor, né? Se for a planta viva, você faz todo o procedimento de pedir licença para o elemental. Se você comprar a planta seca, você faz o procedimento de gratidão, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai tomar um banho de folhas de arruda. Então, você vai pegar 1 litro de água, né? Vai fazer um chá com a arruda, né? Coloca tudo lá dentro. E aí,
você vai deixar ali até formar, até ferver, depois você coa, e logo depois do seu banho comum, né, seu banho de higiene, você vai jogar esse chá em seu corpo da cabeça aos pés, tá? E mentalmente você vai ordenar ao elemental da arruda para que livre o seu corpo e a sua alma de toda a influência negativa vinda de qualquer lugar. Às vezes a gente não tem nem ideia, né, da onde a gente pegou alguma carga negativa, porque às vezes pode vir de algum lugar que você menos imagina, né? Às vezes uma reunião entre amigos que tá tudo maravilhoso, né, que você acha que tá tudo bem, pode ter algum sentimento assim de inveja, aquela coisinha meio, né, de olho gordo, né, aquelas coisas um pouco mais sutis que você não percebe, mas que pode trazer um mal-estar bem grande na sua energia. Muito bem, então você pede para o elemental tirar toda a influência negativa vinda de qualquer lugar. Esse formoso elemental da arruda, tá? Agora a gente está falando do elemental específico da arruda, porque todas as plantas têm o seu elemental, mas eles são diferentes, tá? Eles são diferentes de planta para planta, eles têm auras diferentes, cores diferentes e energias diferentes, conforme a planta, tá bom? Então, esse formoso elemental da arruda possui uma maravilhosa aura de cor amarela e pertence ao raio do fogo. Então, ela tem esse poder de poder queimar, né, aniquilar toda essa energia ruim, tá? Então, a arruda, a planta, tem a aura vermelha, tá? E o elemental possui essa aura amarela. Então, existe uma pequena diferença só para questão de conhecimento, tá bom? Para vocês poderem entender. E ele pertence ao raio do fogo. Então, o fogo é o grande purificador, né, gente? Então, essa é a primeira parte. Muito bem. O elemental, ele é cheio de poder, né? Esse elemental da arruda, ele é cheio de poder para proteção psíquica, tá? Então, é muito importante que se você estiver passando por alguma situação que te deixa um pouco desestabilizado psiquicamente, você pode fazer uso deste banho, tá? Então, ele é cheio de poder para proteção psíquica, para minimizar dores e mal-estares diversos. Então, às vezes, a gente tem um mal-estar que a gente pensa que está ficando doente, né? Ou que está ficando com algum probleminha físico de saúde. E às vezes não é. Às vezes é um mal-estar e alguma dorzinha devida à carga energética. Então, se você tomar o banhinho de arruda e isso passar, então você já viu que é energético. Agora, tem dores e mal-estares que realmente são problemas de ordem física. Aí você precisa observar e, obviamente, procurar atendimento médico, né, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Ele tem o poder de penetrar em nossa envoltura áurica. Então, esse elemental, a energia desse elemental da arruda, ele consegue penetrar nas camadas da nossa aura, tá? E ali ele vai queimando toda a energia deletéria causada por enfermidades, fixações mentais e emoções negativas, tá? Então, por isso, gente, que é importante a gente ter essa boa relação entre a gente e o elemental da planta, exatamente para que ele sinta essa simpatia, essa afinidade com ele, para que ele possa executar o trabalho dele na nossa aura, tá? Se ele percebe que nós temos uma atitude de desrespeito com a planta ou de desdém com a planta, ele vai se sentir acuado e aí ele não vai fazer o trabalho dele, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um respeito e uma simpatia amorosa com as plantas e com os elementais das plantas. Muito bem. Ele causa um grande alívio para quem sente dores gerais no corpo e na alma. Então, esse elemental, ele traz um grande bem-estar, né? Quando nós sentimos assim aquele cansaço, sabe aquele cansaço, gente, que é energético, né? Que a gente sente até aquela dor assim no corpo, você fala, nossa, tá horrível, né? Então, esse cansaço, essa dor no corpo, muitas vezes é o excesso de energia deletéria, tá? O que é energia deletéria? É um tipo de energia que a gente pega
quando a gente está em lugares que não são bons, não são positivos, onde tem muita carga pesada. Então essa energia, em vez dela ir nutrindo o nosso corpo, nossos corpos de energia, essa energia deletéria, ela vai drenando a nossa energia. Então, em vez de a gente ficar melhor, a gente vai ficando pior, entendeu? A gente vai ficando cansado, a gente pode até comer, se alimentar, né? Achar que é falta de comida, mas não é. Às vezes é energia mesmo, você vai se alimentar e vai continuar sentindo o mesmo mal-estar energético. Então aí você precisa ter uma ferramenta para tirar isso. E uma dessas ferramentas é exatamente o banho de arruda, usando todos esses poderes do elemental da planta para poder tirar isso da nossa aura, tá? Esse assunto ele foi tirado de um exemplar chamado Medicina Oculta, tá? Do Samael Weor, que é um dos estudos que nós fazemos sobre a gnose. Então, se você quiser mais informações, você manda um comentário aí no YouTube, né? Abaixo ali nos comentários, você coloca a sua dúvida, que a gente vai te ajudando a esclarecer. E se você quiser se aprofundar mais nesses assuntos, você pode pesquisar no livro Medicina Oculta, que você vai encontrar grandes explicações de como essas energias são são direcionadas, né, para nos ajudar, principalmente usando as plantas, tá? Porque o reino vegetal realmente está aqui para trazer grandes bênçãos para nós. Então, gente, eu espero que vocês possam se beneficiar com essa prática. Se você tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta. Você pode usar tanto a arruda verde, né? Se você tem uma planta aí plantada no seu quintal, no seu vaso, você pode usar tanto alguns galhos da planta verde, como também você pode usar a planta seca. Se você comprar em alguma loja de ervas, você coloca ali a plantinha seca na água, no litro de água e ferve. A quantidade vai depender da sua vontade. Você pode colocar mais ou menos conforme a sua disponibilidade da planta e também se você gosta, né, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraquinho, porque a arruda ela tem um cheiro bastante forte, né, é bem gostoso, é um cheiro bem agradável, né, só que tem gente que às vezes não gosta daquele cheiro muito forte. Então, se você gosta de uma coisa mais suave, você coloca menos planta, né, ou coloca mais, fica a seu critério. Quando você toma o banho, você não precisa ficar preocupado, porque você não vai ficar com cheiro de arruda, tá? É só quando tá fervendo mesmo que você vai sentir aquele perfume da arruda. Mas se você tomar o banho, aquilo não fica na sua roupa, não fica na sua pele, tá? O cheiro ele some, então você não precisa se preocupar. Mas que você possa ser bastante beneficiado com isso, tá bom? Então, gente, gratidão mais uma vez pela sintonia, por estarem acompanhando as nossas aulas. Se você está gostando dos conteúdos desse canal, se estão fazendo bem para você, eu convido você a se inscrever, caso você não seja inscrito. E se você já é inscrito, eu convido você a continuar conosco, acompanhando sempre as nossas publicações que vão ao ar para o seu crescimento interior. Gratidão pela sua sintonia e até a nossa próxima oportunidade.